Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham passado uma excelente semana. Continuamos aqui, né, em pé, vibrando, pedindo a Deus, né, que isso tudo termine, fortalecendo sempre o nosso pensamento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 30, que se chama Herança e Eutanásia. Nós vamos estudar neste capítulo as relações familiares, né, e as orientações do André Luiz, da Narcisa e tudo, com relação à nossa amiga Paulina. Vai relatar uma visita da Paulina ao mundo espiritual. Então essa nossa irmã, a gente pode fazer assim isso num esqueminha. Essa nossa irmã Paulina, ela tem um pai que está desencarnado, que é exatamente quem ela vai visitar lá na colônia, que está lá internado na colônia, em recuperação, e a mãe está no hospício, ainda encarnada. E a Paulina tem 4 irmãos, a Amália, a Cacilda, o Edelberto e o Agenor. A Amália e a Cacilda são pessoas muito ociosas, né, que pautam a sua vida pela ociosidade e muitos interesses financeiros. E elas estão em luta judicial contra os 2 irmãos, o Edelberto e o Agenor, que eu já citei. O Edelberto, que é um médico extremamente desinteressado pelo exercício da sua profissão, onde ele poderia ter doado, ter evoluído, ter feito o bem pelos outros, ter se dedicado com amor, né, à sua profissão, não. E ele apressou o desenlace do pai. E o Agenor, que repudiou os estudos e que vive em más companhias. Então assim a gente, né, desenha esse âmbito familiar aí da Paulina. Então a irmã Paulina adentra o pavilhão 5 das câmaras de retificação, indo lá para visitar o pai. Para visitar o pai enfermo com fortes desequilíbrios. É um senhor idoso, marcado pelo ódio. Acusa o filho Edelberto de ter sido causador da sua morte. Paulina lembra que a família é a experiência que Deus concede a todos para que aprendamos a perdoar, que paternidade e maternidade são oportunidades para se exercitar a fraternidade, que os lares na terra são cadinhos de purificação e a família é uma só, sob a tutela de um pai único, e que Edelberto é apenas o filho leviano necessitando de esclarecimento. Quer dizer, esse irmão aí, Edelberto, que é o tal que era médico e que apressou a morte do pai. Então, aqui nesses ensinamentos da Narcisa, né, vai ser do capítulo propriamente dito, vai se falar sobre a importância que a gente tem que dar à família, como essa nossa experiência de integração, de compartilhar, de cooperar, de amar, né? Através do núcleo familiar a gente vai passando por diversas experiências, nem todas positivas, também muitas coisas negativas, mas que vai nos ajudando, nos burilando e fazendo com que a gente possa resgatar amores do passado, que a gente possa resgatar débitos do passado, né? Então é uma experiência muito grande, a maternidade, a paternidade, onde a gente pode ser esse veículo, né, trazendo o nosso irmãozinho através da reencarnação ao mundo terreno para que possa reparar os seus equívocos. Então é feito uma apologia bem legal com relação a isso. Então nós temos como referência sobre vida, sobre família, né, no livro Vida e Sexo. Esse livrinho aqui fininho, né, do Emmanuel. E nós temos aqui no capítulo 17, que vai ser falado assim: de todos os institutos sociais existentes na Terra, que a gente pode falar, citar a organização social, assim, através de um grupo de estudo, um grupo de faculdade, um grupo de trabalho, um grupo mesmo de ambientes de clubes, que às vezes as pessoas convivem com pessoas, né? Então, de todos esses institutos sociais em que a gente transita na Terra, a família é a mais importante
do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Quer dizer, é uma oportunidade para que a gente se fortaleça através dessa parceria que a gente vai travar com aquelas pessoas que estão ali sobre o mesmo teto conosco. Nós temos também aqui no livro O Espírito da Verdade, que é um livro do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e são mensagens de espíritos diversos. E vai falar que a maternidade é um misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável. Assumir compromissos na maternidade e na paternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Os pais do mundo precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Quer dizer, esse compromisso de dar a vida, né, junto, de ter uma parceria com Deus, né, nosso Criador, através da maternidade e da paternidade, se estabelece uma parceria para que o ente reencarne. Isso é uma bênção, é uma dádiva. E aí eu quero colocar aqui um parêntese, que isso não precisa ser só através da geração de uma nova vida, pode ser através da criação, da troca, do amor compartilhado, tá? Às vezes o ser ele não tem naquela vida, ele não tem esse dom, né, de dar a vida, o dom da maternidade ou da paternidade, mas ele pode ser tão bom e amelhar para si mesmo uma boa evolução espiritual através do que ele fizer de bom aos seus irmãos em caminhada terrena. Nós temos no Livro dos Espíritos aqui, na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se não houvesse mais família, seria uma recrudescência do egoísmo, né? Um retorno, um fortalecimento do egoísmo. Porque quando você está sobre uma mesma família, você abre mão de certas coisas em função dos seus entes queridos, e isso vai sendo um exercício para cada um de nós. O lar terreno, na visão espírita, representa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim também o devido reajuste com os desafetos de existências passadas. Então, tanto pode ser um reencontro de almas afins, para que um auxilie o outro no fortalecimento da caminhada evolutiva, como pode também ser reajuste, um encontro também com os desafetos, para que se consolide definitivamente a amizade e a fraternidade entre esses seres. Então, voltando para o nosso capítulo, Paulina lamenta que a mãe tenha enlouquecido, como nós falamos lá quando demos aquele gráficozinho mais ou menos, né? E que as irmãs, Amália e Cacilda, estejam brigando judicialmente contra os irmãos Edelberto e Agenor, salientando que tudo se deve à fortuna que o pai acumulou e que em nada contribuiu para a felicidade dos familiares por não ter entendido o que é benefício real no capítulo da riqueza transitória, e que ele não soube ensinar aos filhos a conquistar a felicidade com o trabalho honesto. Então a gente pensa, qual é o benefício real que nós devemos repassar para um afeto nosso, para um filho nosso, né? Para alguém que esteja sobre a nossa tutela. Não é o enriquecimento material, não são as riquezas transitórias, é muito mais do que isso.
Até ninguém aqui não se fala mal com relação à pessoa ter um poder aquisitivo bom em tudo, ter conforto na sua vida, né, ter certas regalias, certas riquezas. Isso tranquilamente, ou através de herança, ou através do trabalho, através do suor do seu próprio rosto, são válidos. Mas acima de qualquer coisa, o que nós temos que repassar como exemplo de conduta são o quê? A herança real. Qual seria essa herança real? No livro lá eles falam os conhecimentos nobres, a qualidade da tolerância, as luzes da humildade e as bênçãos da compreensão. Você ser grato, você estender aqueles recursos aos mais necessitados. Se o paizinho aqui, nesse caso, que está lá no mundo espiritual em desequilíbrio, tivesse passado todas essas benesses para os filhos, talvez hoje eles não fossem ociosos, não tivessem tantos interesses financeiros, né? Não estivessem em luta judicial, não tivessem más companhias. Então, acima do benefício de deixarmos recursos financeiros, nós temos que deixar recursos morais para os nossos herdeiros, né? Então, voltando ao capítulo, recorda que ele e a esposa se sacrificaram para acumular riquezas e se esqueceram de educar os filhos em atividades úteis, estimulando-os a se tornarem perdulários, quer dizer, gastadores, preguiçosos, egoístas e gozadores dos prazeres materiais. Quer dizer, eles só pensaram, né, em enriquecer e amealhar recursos e deixaram de lado esse preparo que eles deveriam ter dado aos filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos uma referência muito boa. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. A riqueza, os recursos financeiros, eles impulsionam a ciência, eles melhoram a vida do cidadão, a vida do povo, eles dão os recursos do aprendizado, do ensino, certo? Ele tem que ser usado para coisas nobres, para o crescimento, para o enriquecimento do caráter de cada um. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Quer dizer, a riqueza, os meios financeiros, eles propiciam o progresso, eles propiciam o enriquecimento do ser, né? Mas nós temos que saber o limite disso tudo. E o que nós temos que colocar na frente? Na frente a nossa espiritualização, porque os bens morais, esses são imperecíveis, e os bens transitórios, esses terminam junto, são enterrados, né, entre aspas, assim, falando de forma metafórica, junto com o corpo carnal. No Consolador, na pergunta 175, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Quer dizer, é feita uma organização disso? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então esse polo familiar aqui, né, da Paulina, as duas irmãs, os dois irmãos, o pai e a mãe, isso tudo eles vieram ali, né, para acertarem suas arestas, um auxiliar o outro, só que houve aí um desvio, um desvirtuamento do objetivo ao qual a família deveria colocar em primeiro plano.
No capítulo, Paulina sente que o pai está irredutível e se despede angustiada. Narcisa esclarece que Edelberto, o médico, na condição de médico irresponsável, apressou o desenlace do pai por razões financeiras. Aplicou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave e conclui que, com raras exceções, a questão de herança gera sérias desavenças entre os familiares. Então, nós poderíamos nos debruçar aqui para estudarmos sobre a eutanásia, né? Mas que é essa morte suave que está sendo falada aqui. Mas nós sabemos que isso levaria mais um capítulo inteiro. Então a gente até recomenda quem se interessar por esse assunto, pesquisa, dá uma olhadinha. Aqui no Consolador, na pergunta 107, é feito assim a pergunta: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? No caso, esse paizinho aqui era assim, porque diz que ele estava quase moribundo. Então, o filho, o Edelberto aqui, ele teria o direito de apressar a morte do pai? Então, a resposta dos espíritos nessa pergunta 106 é a seguinte: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja, coisa que não é aqui no caso do livro Nosso Lar, porque ele fez isso por questões financeiras. Então, o agravante é muito maior. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Quer dizer, aquele período de doença, de convalescência, pode ir afastando já o espírito do corpo, pode fazendo eles ter contato, né, com a vida espiritual, ele ir se preparando, se educando. Então, esse período de doença, de convalescência, assim, né, de tratamento, já serve, é terapêutico, mas ao mesmo tempo também é pedagógico. É um aprendizado para o espírito, certo? E também uma maneira de ir ponderando sobre os seus equívocos, pedindo perdão, refletindo sobre os erros. Então isso tudo é de extrema valia para o espírito, tá? No Livro dos Espíritos, na pergunta 953, pergunta a seguinte: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Né, a pessoa vê ali na situação que não tem volta, né? Para ela, para aquela pessoa, aquela situação não tem volta. Ela teria o direito de apressar, de não deixar que as coisas acontecessem naturalmente? Então, a resposta dos espíritos na pergunta 953 do Livro dos Espíritos é o quê? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Porque nós temos que deixar que as coisas aconteçam. Por que cortar se pode se deixar que as coisas se desatem, né? Se desatem naturalmente. Se você corta o fio da vida, né, entre aspas, você pode estar dando um trauma para aquele espírito. No Evangelho, o capítulo 5, nos itens 27 e 28, que é bem-aventurado os aflitos, pergunta-se: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Então aqui a gente pondera o seguinte: a gente tem que estar sempre ao lado das pessoas, auxiliando, orando por elas,
ajudando tanto seja materialmente, psicologicamente, espiritualmente, através dos nossos pensamentos, através da nossa presença, do nosso abraço, do nosso conselho, da nossa palavra de estímulo, certo? A gente tem que estar sempre ali para que a pessoa saiba que pode sempre contar conosco, mas quem tem que caminhar é ela. Até um filho, uma filha, que é o amor mais incomensurável, né? Que existe, mais parecido com o amor que Deus tem por nós, né? Nós podemos auxiliar, mas nós não podemos passar pelaquilo que está destinado aquele ser passar para o crescimento dela, né? Então, que as coisas aconteçam naturalmente, a gente sempre apoiando, sempre estando ali ao lado. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Lá no Evangelho ainda diz: e quem somos nós para dizer que não tem esperança de cura? Muitas vezes, né, Deus pode te levar ao fundo do abismo para te trazer de volta, para te dar uma segunda chance. Então, é claro que de forma nenhuma a eutanásia é aceita e deve ser implantada por nenhum de nós, tá? No Reformador de outubro de 1944, na página 297, tem uma frase que a gente pode encerrar o estudo do nosso capítulo. Somente a Deus, doador da vida, assiste o direito de tirar a vida. Trata-se de direito indelegável. Em nenhuma hipótese, pois, se justifica a eutanásia. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém em situação nenhuma. Por isso que se diz aqui que é indelegável. Deus não delega, né? Não encarrega ninguém dessa ação que é específica dele. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo estudo de mais um capítulo. Que tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz em nossas vidas. Um beijo para todos vocês.